Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que vamos refletir hoje é perda de entes queridos. Como lidar? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias ideias, das várias pesquisas e dicas, algo pode fazer sentido para você e você pode colocar em prática no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. E espero te ver em todas essas lives. Então o tema de hoje é perda de entes queridos. Como lidar? Então essa perda de entes queridos eu foquei mais para perda através da morte. Okay? Mas de repente o conteúdo aqui vai servir também para perda de pessoas que resolvem ir embora. Então vamos lá. Então hoje eu vou compartilhar as minhas pesquisas, os meus estudos e algumas vivências que eu tive com relação à morte e também um caso pessoal meu. Então o meu objetivo é que esse conteúdo possa te ajudar ou possa ajudar alguém que esteja passando por essa vivência de perda de um ente querido. Então nós vivemos em uma sociedade onde o sofrimento e a morte tendem a ser escondidas do mundo. Esse ponto interessante, essa reflexão, eu obtive num livro chamado A Arte de Cuidar, que foi organizado, esse livro aqui foi organizado pelo Dr. Franklin Santana Santos. A Arte de Cuidar. Bastante interessante. Tem um conteúdo bem interessante nesse livro. Então eu trouxe algumas reflexões desse livro que nós vamos comentar agora. Então eu disse que nós vivemos numa sociedade onde o sofrimento e a morte tendem a ser escondidas do mundo. E o mundo costuma mostrar alegria, felicidade, saúde. E nessas situações onde ocorre a perda de um ente querido, fica mais difícil de lidar e conviver com a dor quando o sofrimento e a morte tendem a ser escondidos. Só que existe um processo para que nós possamos elaborar essa dor em nós mesmos. Esse processo é chamado de luto. E nesse processo de luto, cada um de nós reage de uma forma diferente, pois nós viemos de culturas diferentes, de filosofias diferentes, de sociedades diferentes, que pode até causar repercussões na saúde do nosso corpo físico, da maneira de como nós reagimos a essa situação de perda. E pode repercutir também na nossa saúde emocional. Então, quando essa situação em que nós estamos passando está afetando a nossa saúde física e a nossa saúde psíquica, é importante nós buscarmos um auxílio profissional, ou com um médico ou com um psicoterapeuta, dependendo da dificuldade que nós estamos tendo. Então esse processo de luto é um período onde nós vamos aprendendo que a morte deve ser tornada real. E nós devemos estabelecer novos conceitos sobre a vida e também sobre o mundo. Só que essa experiência, ela é individual, porque ela é baseada na nossa história de vida, é baseada também na personalidade que cada um de nós tem, nas condições, nas culturas onde nós fomos criados e onde nós nos desenvolvemos. É baseado também nas nossas crenças, nos nossos valores, tanto pessoais quanto familiares ou sociais. E também com relação às nossas relações afetivas. Então existe uma série de variáveis que atuam no nosso entendimento, na nossa experiência de vida. Então, de acordo com a experiência que nós tivemos, de acordo com o aprendizado que nós tivemos, nós lidamos com a situação da morte de uma forma ou de outra. Mas isso não é igual para cada pessoa. Esse sentimento que nós temos, ele é diferente para cada um de nós. Porque cada um de nós temos uma experiência diferente da outra pessoa. Então, quais os fatores que podem ser analisados
nesse período de luto? Por exemplo, quais são os sentimentos que nós tínhamos com relação à pessoa que partiu? Qual o nosso grau de parentesco com relação à pessoa? Ou como estava a nossa relação quando a pessoa partiu? E se a pessoa estava portando alguma doença ou não nessa situação? Então existe uma série de variáveis que eles influenciam na forma como nós sentimos aquela perda. Temos um comentário aqui do Edson Leitão, disse aqui: ô meu amigo, é muito difícil quando perdemos alguém que amamos, como eu perdi minha mãe. É verdade, Edson, quando nós perdemos um ente muito querido, a dor acontece, o sofrimento também vem e às vezes nós ficamos levando essa dor por vários anos. Então espero que o conteúdo de hoje possa te ajudar também. Ok? Mas obrigado pelo seu comentário. Então os sentimentos que podem surgir diante da perda de alguém querido podem ser variados. Então listei alguns aqui, listei vários, né? Mas existem outros. Por exemplo, quando nós perdemos alguém querido, nós podemos entrar num estado depressivo, que é diferente de depressão. É um estado de tristeza, né? Podemos também entrar num estado de ansiedade, de hostilidade, de culpa, de solidão, de abandono. Podemos também ter aquela sensação de cansaço, de fadiga, onde nós também podemos ter dificuldade de concentração, dificuldade para nós pensarmos. Podemos ter perda de apetite ou aumento de apetite. Podemos ter distúrbio do sono, que pode ser tanto excesso de sono ou falta de sono. Pode acontecer também um choque, um estado de desespero, irritabilidade, amargura, revolta, inconformação, que é bastante comum, a negação, que é a não aceitação da realidade, a desorganização na nossa vida. Então existe uma série de coisas que podem acontecer diante da perda de um ente querido. Então nessa fase de reorganização da nossa vida, ele pode acontecer tanto de forma positiva quanto negativa. Então ela pode acontecer de forma positiva quando nós conseguimos nos readaptar gradualmente à nossa situação, começando um novo ciclo de vida. E também essa reorganização pode acontecer de forma negativa, onde nós não conseguimos reelaborar e ressignificar essa situação. E nesse caso, o sofrimento pode continuar por muito tempo, pode durar até anos, e até pode continuar pela vida toda, de uma forma até crônica, né? E quando há a situação em que estamos enfrentando uma experiência de doença terminal, pode surgir um sentimento de culpa, pode surgir um sentimento de negação e até de esperança, enquanto a pessoa está viva. Em todas essas situações, todas elas que eu comentei, deve existir uma rede de suporte para auxiliar nesse processo. Então essa rede de suporte pode ser os familiares, pode ser os amigos, ou pode ser um recurso externo, por exemplo, uma psicoterapia ou um atendimento médico. Então no caso de doenças graves em progressão, existe em alguns hospitais a equipe de cuidados paliativos que pode ser acionada pelo familiar para dar esse suporte antes da morte do ente querido, durante e depois também da passagem para a morte desse ente querido. Então existe a equipe de cuidados paliativos que pode dar esse suporte. E esse suporte de cuidados paliativos é um suporte da mais alta qualidade, tanto para o paciente quanto para os familiares. Em todo esse processo de luto que nós estamos comentando, é importante que esse luto seja reconhecido e seja vivenciado. Então, em geral, existem ritos de passagens que não podem ser desconsiderados nessa situação. E esses ritos de passagem são diferentes entre as várias culturas, entre as várias pessoas. Então, no documentário O Poder do Mito, que nós podemos encontrar na internet,
e também neste livro, O Poder do Mito, do Joseph Campbell, está na internet, existe uma entrevista que o Bill Moyers faz com o Joseph Campbell, que ele é um mitólogo, um grande mitólogo, um dos maiores mitólogos, onde ele descreve, dentre várias coisas, nesse livro aqui, O Poder do Mito, e no documentário O Poder do Mito, que está na internet, ele descreve os vários ritos de passagem que existem nos vários pontos do mundo, nas várias culturas. É bastante interessante pesquisar por esse assunto também. Chama-se O Poder do Mito, Joseph Campbell. E Joseph Campbell, ele diz que esses ritos de passagem não estão presentes apenas no momento da morte do corpo físico, mas também existem outros processos de morte a qual nós participamos, todos nós participamos. Por exemplo, quando passamos da infância para a juventude, nós deixamos a infância para trás e vamos para a juventude. Existe um rito de passagem. Quando nós passamos da juventude para a vida adulta, também existe um rito de passagem. Da vida adulta para a velhice também existe um rito. Do estado de solteiro para casado também existe um rito. Quando nós superamos alguma dificuldade, também existe um rito de passagem, onde nós superamos alguma situação difícil. Então, em cada uma dessa etapa da vida, existe uma passagem, onde morre uma etapa da vida e nasce uma outra etapa, um novo ciclo começa para nós. E nós devemos respeitar esses padrões de comportamento de cada um. Então nós vimos que no momento da perda de um ente querido, nós podemos ter variadas formas de expressar as nossas emoções e sentimentos, que podem nos levar ao sofrimento emocional, dependendo da forma como nós encaramos aquela situação. Para que nós possamos sair desse estado de sofrimento emocional, algumas ações são importantes. Ter pessoas que possam nos dar o apoio emocional que nós estamos precisando. Só que tem algumas formas de tentativa de apoio emocional que eu acredito que não ajuda muito. Por exemplo, se nós estivermos passando por um momento de sofrimento emocional e a outra pessoa disser assim: vai passar, força, ou vai ser melhor para ele, ou vai ser melhor para ela. Então esse tipo de coisa às vezes não ajuda muito, porque eu acho que falta alguma coisa a mais além disso. Então nesses momentos, um olhar de compaixão, um aperto de mão sincero, um abraço, um silêncio compassivo ou um ombro amigo pode ajudar mais. Então naquele momento em que nós estamos vivenciando a perda de um ente querido, se nós estivermos muito abalados emocionalmente, fica mais difícil uma consolação, fica mais difícil o esclarecimento. Por esse motivo, eu vejo que é importante que nós possamos nos fortalecer antes da perda, para que o nosso entendimento seja diferente no momento em que ocorrer a perda. Isso não significa que vamos deixar de passar por um momento de dor, de sofrimento. Porém, nós teremos uma compreensão melhor que fará com que a dor e o sofrimento não sejam tão fortes e não sejam tão duradouros. Então, como nós podemos nos fortalecer antes da perda ou mesmo depois da perda? Nós podemos buscar por conhecimentos, podemos buscar por experiências, podemos buscar por vivências de outras pessoas que passaram por essa situação. Então, o conhecimento adequado nos traz outras formas de ver as situações, outros pontos de vista, nos mostra formas mais amplas de enxergar a vida, onde os simbolismos da vida são trazidos para a nossa consciência. Reinaldo da Silva Nascimento, boa noite, muito bom. A passagem às vezes requer soltarmos os laços. Seria crescimento? Ô Reinaldo, bacana também, você está aqui presente, faz muito tempo que nós também não nos falamos, né? Exatamente. Essa passagem muitas vezes requer nós soltarmos alguns laços, requer de nós desprendimento,
requer de nós desapego. E quando nós aprendemos a fazer isso, nós crescemos com a situação. Porque para que nós possamos seguir em frente, nós precisamos largar algo, nós precisamos nos desapegar de algo. Isso não significa esquecer da pessoa que se foi, e sim termos um significado diferente daquela situação, termos uma ressignificação daquela situação. É isso aí, obrigado pelo seu comentário e pela pergunta, Reinaldo. Muito bacana. Então, no caso de perda por morte de uma pessoa querida, tem situações em que pessoas jovens vão antes das pessoas mais velhas. Isso pode trazer uma tristeza muito grande, pode trazer revolta, pois se entende que a pessoa ainda tinha uma vida inteira pela frente. Então, se ela era uma pessoa feliz, que trazia muita alegria, pode nos causar um sentimento de inconformação, um sentimento de revolta. Mas se a pessoa estava passando por uma situação que estava prejudicando a própria vida e prejudicando a vida de outras pessoas, a continuidade da vida dela poderia piorar as suas dívidas nessa existência. Porque tudo que nós provocamos, ele provoca um efeito lá para frente. Quando causamos alguma coisa boa, temos um efeito bom lá para frente. Mas quando causamos algo ruim, o efeito não é muito bom lá para frente. Então recebemos o que nós provocamos, né? Então lembremos que em qualquer situação, seja a perda de uma pessoa jovem ou uma perda de pessoa mais velha, lembremos que nada ocorre por acaso. Nem mesmo a folha que cai da árvore não ocorre sem a vontade de Deus. Essa pessoa que parte de uma forma prematura, na verdade está sendo beneficiada por Deus. Como assim uma pessoa jovem que parte está sendo beneficiada por Deus? Porque ela não vai precisar passar pelos vários sofrimentos da vida. E também não vai precisar passar pelas várias tentações que poderiam levar a uma vida de perdição. Então, quando nós sofremos pela perda de alguém, é importante nós acolhermos esse sofrimento e lidarmos com esse sofrimento. Então, seguindo o conselho de Viktor Frankl, que ele foi médico, psiquiatra e foi prisioneiro do campo de concentração de Auschwitz, no sul da Polônia, ele foi autor de várias obras, incluindo esta obra, Em Busca de Sentido, que eu já comentei em outros vídeos, né? Então ele diz aqui nesse livro que quando a situação for boa, desfrute-a. Mas no caso de morte, a situação não é boa, então não temos como nós desfrutarmos. Quando a situação for ruim, transforme-a. Mas uma vez que a pessoa se foi, como reverter essa situação? Então, é uma situação ruim que nós não conseguimos transformar de volta, mudar aquela situação, trazer a pessoa de volta à vida. Então sobrou a terceira opção que Viktor Frankl diz, que ele nos sugere. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então esse é um ponto interessante. Então a frase inteira é: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então aqui eu trago um caso que ele mesmo relata nesse livro, Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Ele diz que uma vez ele atendeu um clínico geral, já de mais idade, que ele foi fazer uma consulta com o Viktor Frankl, que fazia o atendimento psiquiátrico, né? E ele comentou que aquele médico não conseguia superar a perda da mulher que tinha falecido já há 2 anos e que ele amava muito, amava acima de tudo. E que aquela pessoa estava numa situação de depressão profunda devido a essa perda da esposa. E aí ele ficou pensando como que ele poderia ajudar. E uma pergunta que o Viktor fez para aquele médico foi, o Viktor Frankl, a pergunta que Viktor Frankl fez para o médico foi: o que teria acontecido, doutor,
se o senhor tivesse falecido primeiro e a sua esposa tivesse que sobreviver? E o médico respondeu: teria sido muito terrível para ela, ela teria sofrido muito. E aí o Victor continuou: então veja bem, doutor, ela foi poupada desse sofrimento e foi o senhor quem a poupou desse sofrimento. Mas agora é o senhor que precisa fazer o sacrifício no lugar dela. Então o médico olhou bem nos olhos do Victor Frankl, não disse nenhuma palavra, apertou a mão e deixou o consultório. E o Viktor Frankl escreve nesse livro também que sofrimento, de certo modo, ele deixa de ser sofrimento no instante em que encontra um sentido, como o sentido de um sacrifício, que foi esse caso. Então, quando nós encontramos o sentido daquele sofrimento, nós deixamos de sofrer. Então, essa é a experiência que Viktor Frankl nos traz nesse caso. E ele também tem conhecimento de causa, ele tem autoridade para dizer isso, porque ele foi um sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. E ele vem ajudando pessoas a ressignificarem as ocorrências para superarem esses sofrimentos. Então, é importante nós percebermos, diante da perda de um ente querido, qual o sentimento que nós realmente estamos tendo. Será que não houve um pouco de egoísmo da nossa parte, vendo apenas o nosso lado do sofrimento? É importante nós pararmos para refletir sobre isso, né? Regina Garbosa Silva escreveu aqui: bom te ouvir. Muito obrigado, Regina. Então, agora eu vou contar uma experiência minha. Quando eu fazia trabalho voluntário, quando ainda podia ir para o hospital fazer o trabalho voluntário, eu estava atuando nesse dia junto com a equipe de cuidados paliativos em um hospital público de São Paulo, na enfermaria de cuidados paliativos. Então era um sábado de manhã, que era o dia que eu realizava esse trabalho voluntário naquele hospital. E naquele dia a enfermeira falou para a médica que em um determinado quarto precisavam de um suporte, onde a família estava passando por uma experiência de despedida de um ente querido. Era uma senhora que estava em seus últimos momentos de vida. E aí a médica me pediu para eu ir até o quarto. Cheguei até o quarto, pedi licença, me apresentei e me coloquei à disposição deles. Então o quarto estava em silêncio, né? Então dava para perceber que o clima estava tenso naquele ambiente. Então assim eu troquei algumas palavras com as pessoas que estavam ali, com os familiares desta senhora que estava ali. E depois de trocar algumas palavras, em um determinado ponto eu perguntei se eles seguiam alguma religião. E um deles me respondeu que eles eram monoteístas. Eu presumi qual seria a religião deles, mas eu ainda não tinha certeza. Enquanto a gente conversava, em um determinado momento eu pude ver um livro, e nesse livro estava escrito assim: Bíblia Judaica. Então eu aproveitei esse gancho e perguntei para eles o que o Shabat significava para eles. E eles responderam que o Shabat era o dia de descanso semanal. Então o Shabat é o dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o 7º dia lá no Gênesis, após os 6 dias da criação. Então esse Shabat começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. E quando eu perguntei isso para eles, eu aproveitei, quando eles falaram que o Shabat era o descanso semanal, eu fiz uma outra colocação simples. Eu perguntei assim: será que hoje, que era um sábado, né? Será que hoje não seria o dia do Shabat dela? Ou seja, não seria o dia de descanso dela? E naquele momento eu percebi que algo se iluminou naquele instante.
e as feições mais tensas foram aliviadas, o semblante ficou mais leve. E aí um dos familiares respondeu assim: é verdade, é o dia de Shabat dela, é o dia de descanso dela. Então, por uma simples frase, foi possível transformar o sofrimento, aquele sofrimento que eles estavam passando, em alívio. E nesse momento foi necessário envolver a consciência, a razão, baseada na crença que eles tinham, para poder levar esse conforto. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer mais sobre o judaísmo também, sobre o povo de Israel, tem um canal que eu gosto muito de assistir, chama-se Israel com a Aline. Então, Israel com a Aline, ela é brasileira, gaúcha, e ela é guia turística em Israel. Ela traz muitas curiosidades da cultura judaica e também do cristianismo. Então ela tem conhecimento da Bíblia, tanto do Velho Testamento quanto do Novo, e ela vai fazendo essa associação com os lugares onde ela vai explicando, com as experiências que ela vai trazendo, não apenas dos locais lá de Israel, mas também com relação à cultura, com relação à comida. É bastante interessante esse canal. Chama-se Israel com Aline. Então, vale a pena assistir. Então vamos ver aqui um comentário. Valdelísia Moraes Lima escreveu: meu pai falava para mim, fim da linha, eu achava que ele estava brincando. Será que a pessoa, mesmo estando bem, ele percebeu? O que você acha? Bom, geralmente, as pessoas que estão já no final da vida, eles percebem, ou algumas pessoas, não são todas, algumas pessoas percebem que já estão chegando no final da vida. E aí eles começam a realizar algumas atividades para poder se despedir, para deixar tudo pronto para a família, para não dar muito trabalho para a família depois. Então existem algumas situações em que a pessoa percebe, tem uma percepção que está chegando o final da vida nessa existência. Pode ser que tenha acontecido também. Então, geralmente, quando uma pessoa está doente, num caso de tratamento, de estado de tratamento em enfermidade, de cuidados paliativos, muitas vezes as pessoas têm esse entendimento, têm entendimento da doença, da gravidade da doença que eles têm. E muitas vezes eles negociam um tempo maior para poderem fazer o que precisava fazer antes deles partirem. Então pode ser um caso que aconteceu com seu pai também, Valdelísia, que ele sabia, ele percebia que ele já estava no final da vida. A Regina Sgarbosa, obrigado também pelo comentário e pela pergunta, Valdelísia. Muito bacana a sua participação aqui também. E a Regina Sgarbosa Silva escreveu: o luto é muito doloroso, nunca estaremos preparados para a perda de quem amamos. Verdade, Regina, é um processo bastante doloroso, onde todos nós passamos por um momento de luto. Mas é importante nós irmos lidando com essa situação à medida do possível, buscando informações, buscando conhecimentos para poder aliviar aquela dor, aquele sentimento ruim que nós temos e carregamos dentro de nós. E espero que o conteúdo de hoje ajude você também, caso você esteja passando por um momento desse, né? Darlene Gonzaga escreve aqui: boa noite, Hugo Mizukami. Muito obrigado, boa noite, Darlene, seja bem-vinda. A Sueli Hipólito escreveu: eu vivia relembrando, pensando numa pessoa muito querida, e numa determinada noite fiz minhas orações, e quando adormeci sonhei com ela me abraçando fortemente. Depois desse sonho, chorei muito quando acordei, mas senti tudo leve e sereno. Que bacana, Sueli, bacana a sua experiência, obrigado pelo seu relato. Então isso também pode acontecer durante o sono, nós nos encontrarmos com as pessoas a quem nós nos amamos. Muito bacana, obrigado pelo comentário, Sueli. Regina Garbosa Silva escreveu aqui: mas só o tempo para amenizar, e a saudade sempre será companheira. É verdade, Regina, a saudade sempre será companheira, ela vai sempre nos acompanhar. Mas é importante que a dor, aquele desespero, ele passe e fique a saudade da pessoa.
Minha mãe escreveu que a saudade em nós não se transforme num culto doentio à ausência dos que se foram. Convertendo saudade em esperança, transmutaremos dor em alegria, treva em luz. Nossa, que bacana, mãe. Muito obrigado pelo comentário. E a Regina Garbosa Silva escreveu: Márcia, ok. Bacana, obrigado, Regina. Então vou aproveitar e contar também uma outra experiência que eu tive fazendo um trabalho voluntário em um outro hospital. Era um outro hospital público também. Eu, realizando esse trabalho voluntário, eu entrei em um quarto onde uma família estava se despedindo da mãe. A mãe estava deitada lá na cama, estava deitada no leito, já estava quase nas últimas horas, né? Nos últimos momentos de vida, e a família estava se despedindo. Só que a filha não aceitava a perda da mãe, porque a mãe era o esteio da família, era a mãe quem decidia tudo na família. Então, conversando com as pessoas da família, os familiares, perguntei se eles seguiam alguma religião, e eles disseram que eram católicos. Perguntei assim: então, como que está a relação de vocês com Deus? Disseram que estavam revoltados com Deus, porque Deus estava fazendo eles passarem por todo aquele sofrimento. E aí eu aproveitei para perguntar: qual é o tamanho de Deus para você? E aí a filha respondeu assim: Deus é do meu tamanho, é do seu tamanho, é do tamanho das pessoas que estão aqui. E aí eu coloquei algumas perguntas: mas Deus não criou cada um de nós? Não criou o planeta Terra? Não criou todas as coisas que existem aqui no planeta Terra? Os outros planetas, as outras galáxias? Então ele não teria que ser maior que tudo isso? Porque se Deus fosse do meu tamanho, ele é muito pequeno. Eu realmente sou uma pessoa muito pequena, sou baixa, né? Sou de estatura baixa. Eu falei: se Deus fosse do meu tamanho, é muito pequeno. Então é importante que nós possamos ver como algo maior. Então eu falei assim: Deus não teria que ser maior que tudo isso? E a filha concordou. E Deus não é amor, e Ele quer o nosso bem? A filha concordou de novo. E aí eu perguntei assim: o que você acha que vai acontecer com a sua mãe depois que ela se for? Ou seja, para onde você acha que ela vai? E a filha respondeu: ela vai se encontrar com as pessoas que se foram antes dela. E você não acha que essas pessoas que se foram antes dela não vão ficar alegres em revê-la lá do outro lado? Nossa, nesse momento ela abriu um sorriso de alívio e disse assim: eu não tinha visto por esse lado. E ela começou a sorrir, ao invés daquele semblante fechado e pesado que ela estava quando eu entrei lá no quarto. Então foi uma outra situação em que eu pude ajudar com uma simples palavra, um momento de conversa com ela. Ela pôde sentir aquele alívio e perceber que ela estava vendo apenas o lado dela, mas não estava vendo o lado da mãe, o lado das outras pessoas que haviam ido também antes da mãe. Então é importante a gente perceber se nós não estamos vendo apenas o nosso lado numa situação de sofrimento, numa situação de dor. Então é importante ver o contexto todo, né? A Jânia Souza escreveu: perdi minha mãe muito jovem e fiquei 2 anos isolada e sem querer conversar com ninguém. Li toda a Bíblia a fim de procurar forças para suportar. É muito duro passar por essa dor e só Deus para dar essa força, ou essas forças, né? É verdade. Então sempre quando tiver algum problema, é importante colocar Deus no meio. Então, diante de alguma situação, colocar Deus no meio, colocar Deus naquele contexto, que aí nós vamos ter forças para superar aquela situação. Elza Dias Nobuxiga escreveu aqui: meu pai partiu no início de janeiro, depois de momentos difíceis e estranhos. Agora sonhar com ele nos dá muita paz e alegria, sempre nos diz que está bem e se mostra feliz como era aqui.
A dor da saudade aos poucos vai amenizando. Nossa, muito obrigado pelo seu relato aqui, Elza. É verdade, o fato de poder reencontrar com os entes queridos no sonho traz muito conforto. E principalmente saber que ele está bem ali do outro lado, né? Muito bacana, muito obrigado pelo seu comentário, Elza. Valdelísia Moraes Lima escreveu: o tempo é um ótimo remédio para abrir o entendimento. É verdade, Valdelísia. O tempo vai permitir com que o conhecimento, o entendimento apareçam na nossa vida, para que nós possamos compreender aquela situação. Obrigado também pelo comentário, Valdelísia. Então, o que aumenta o sofrimento é quando nós pensamos que a morte vai provocar uma separação para sempre. Mas na realidade, se nós pensarmos num barco que está indo em direção ao horizonte, quando nós não conseguimos mais ver aquele barco, não significa que aquele barco deixou de existir. Da mesma forma, quando uma pessoa dobra uma esquina, nós deixamos de ver aquela pessoa, mas não significa que ela deixou de existir. Então, o entendimento que a vida continua depois da morte do corpo físico faz com que o sofrimento diminua ou até desapareça. Então, para essa família que tinha esse entendimento, aquelas palavras foram suficientes. Mas em outras situações, com outras crenças diferentes, talvez necessite ter uma abordagem diferente. Então, cada crença ela requer uma abordagem diferente. Regines Garbosa Silva escreveu: quando chegar nossa hora, vamos nos alegrar no reencontro. Exatamente. Muito bacana o seu comentário aqui. A Regina escreveu aqui: quando chegar a nossa hora, vamos nos alegrar no reencontro. Isso mesmo. Porque nós também iremos passar por esse processo de morte do corpo físico. E quando chegar o momento de morte do nosso corpo físico, nós também vamos sentir essa alegria do reencontro com as pessoas que se foram antes. Muito bacana o comentário. Então, a compreensão da reencarnação, e a ciência chama a reencarnação de palingenesia. Palingenesia significa, lá do grego, né? Significa nascer novamente. Então a ciência reconhece a reencarnação, mas ela utiliza a palingenesia ao invés de reencarnação. Então a compreensão da reencarnação e da palingenesia amplia a nossa visão da vida e também do mundo. E eu gosto de lembrar e ressaltar que a reencarnação não é um dogma religioso e nem dogma filosófico, e sim uma lei biológica, é uma lei natural. Trouxe aqui um livro, está escrito assim: a reencarnação é uma lei biológica. A reencarnação como lei biológica, escrito por um médico, Dr. Décio Iandoli Jr. Então, bastante interessante também a leitura. Então, o entendimento da reencarnação não significa que nós vamos deixar de sofrer, mas vamos ter um entendimento diferente do mundo, que vai nos permitir transformar aquele sofrimento em um significado. E quando nós encontramos um significado, nós deixamos de sofrer, segundo nos ensina Viktor Frankl. Então, essa questão da reencarnação, ela é vista já pela ciência há algumas décadas. Eu trouxe aqui um livro publicado pelo Dr. Ian Stevenson. Aqui ele coloca reencarnação, 20 casos. São 20 casos de reencarnação que ele trouxe nesse livro. Ele é um grande pesquisador. Ele já catalogou mais de 3.000 casos de reencarnação. E aqui ele traz 20. Então, todos já evidenciados cientificamente. E também outro livro do Dr. Ian Stevenson é Crianças que se lembram de vidas passadas. Também pesquisado pelo mesmo médico, Dr. Ian Stevenson. Ele tem também vários outros livros, eu só trouxe alguns aqui. Então, Casos Europeus de Reencarnação, também do Dr. Ian Stevenson.
Então existe uma série de literaturas que trazem a evidência científica da reencarnação. Ou mesmo alguns estudos voltados para EQM, experiência de quase morte, também mostram que a vida continua depois da morte do corpo físico, onde muitas pessoas que passaram por morte cerebral, depois voltaram à vida, relatam o que aconteceu nesse período e relatam que tiveram encontros com pessoas que já haviam falecido. E dizem que a sensação de paz é muito grande quando se encontra com as pessoas que já se foram. E esses relatos também são trazidos pela doutora Elizabeth Kubler-Ross no livro Sobre a Morte e o Morrer. É um livro bastante interessante, e a doutora Elizabeth Kubler-Ross é uma das referências mundiais em cuidados paliativos. E ela também tem vários livros. Trouxe mais alguns aqui. O Túnel e a Luz. Que ela diz que muitas pessoas que relataram experiências de quase morte relatam que entraram no túnel e viram uma luz no final do túnel e também tiveram encontros com entes queridos. E também um dos livros onde ela traz aqui a roda da vida, ela traz uma borboleta, explicando que a vida é um processo de transformação. Então, também leitura bastante interessante. E esse livro aqui, A Roda da Vida, eu comentei em um dos meus vídeos. Eu comentei algumas passagens desse livro, bastante interessante a experiência dela. E um relato de experiência de quase morte também, que ele está descrito em um livro de filosofia, nós podemos encontrar no livro A República, de Platão. É o livro 10, que é o último livro dessa obra, que está lá no finalzinho, livro 10, ou capítulo 10, desse livro A República de Platão. Ele conta um caso de experiência de quase morte. Então, assim, com esse entendimento de que a vida continua depois da morte do corpo físico, isso traz para a gente um outro entendimento. E também o entendimento que nós temos várias reencarnações, também nos ajuda a entender que nós estamos apenas passando por uma das encarnações. Assim como antes da nossa encarnação, nós estávamos desencarnados. E depois de terminar essa encarnação, nós vamos também nos desencarnar, ou seja, ficar sem carne, né? Então, nós vamos ficar sem a matéria do corpo físico. Então, nós vamos passar por vários processos de reencarnação. Mesmo o budismo traz esse conceito de reencarnação. E também eu trouxe mais um livro, o Livro Tibetano dos Mortos, também muito rico nesse conhecimento da cultura budista. Então existem várias outras obras relatando essa situação de experiência de quase morte, além das que eu comentei também. Tem aquele livro que eu comentei ontem, Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander. E também no Brasil existem alguns pesquisadores que fazem pesquisas nessa área de espiritualidade, de experiência de quase morte. No caso aqui do Brasil, um deles é o Dr. Alexander Moreira Almeida, mas existem vários outros pesquisadores aqui no Brasil, vários outros cientistas fazendo pesquisas nessa área e trazendo conteúdos para a área da medicina. E a área da psiquiatria está sendo bastante também envolvida nesse processo de espiritualidade. Regina Garbosa escreveu que não morreste, foste primeiro para arrumar a casa, para o nosso reencontro. Bonita essa frase, Regina, é verdade. A pessoa foi preparar a casa para que nós pudéssemos nos reencontrar depois. Muito bacana. Obrigado pelo comentário, Regina. Temos também aqui Lourdes Cassol. Escreveu: boa noite, verdade, com Deus e amor. É verdade, né? Com Deus e amor. Soeli Hipólito escreveu: esse teu depoimento
faz a pessoa refletir sobre o quanto de egoísmo poderá haver em alguns de nossos sofrimentos, sentimentos. É bacana, Sueli, bacana o que você escreveu. Então, muitas vezes, pode ser que os nossos sofrimentos e também as nossas dores podem estar sendo causadas por nós olharmos para nós mesmos. Por isso que cada vez mais, quando nós nos espiritualizamos, começamos a nos transcender. E quando nós nos transcendermos, começamos a ver o mundo além de nós. Não ficamos olhando apenas para nós mesmos, mas começamos a ver o todo. Começamos a ter uma visão mais panorâmica da vida. E isso traz um conforto muito grande, um conforto raciocinado, porque nos traz um entendimento daquela situação. Obrigado pelo comentário, Sueli. A Érica Xavier escreveu: meu marido desencarnou há 8 meses. Entendo, compreendo, mas a saudade é muito grande. Procuro me distrair, faço orações e agradeço a Deus por eu ter oportunidade de conviver com ele. 27 anos de muita felicidade. É muito bacana o que você escreveu. Obrigado pelo seu depoimento, pelo seu comentário, Érica. Muito bacana. Essa gratidão que você traz no coração é muito importante, porque você escreveu aqui que faz orações e agradece a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com ele durante 27 anos de muita alegria. Esse sentimento de gratidão é muito importante. Realmente a saudade fica, mas de repente, quem sabe vocês não estão se encontrando em sonhos, né? Então isso também ajuda bastante. Então o fato de nós entendermos que a vida continua e que um dia nós vamos nos reencontrar, isso traz um conforto muito grande. Não acontece isso quando uma pessoa vai viajar para um local bastante distante, vai ficar bastante tempo naquele local. É a mesma situação, nós ficamos com saudade, mas sabemos que a pessoa está naquele outro local, que a pessoa está bem. Mas obrigado pelo comentário também, Érica. Muito bacana aqui os comentários de vocês, a participação de vocês nessa live de hoje. E minha mãe escreveu aqui: aguardemos com paciência para o abraço que matará a saudade. Tenho certeza que nossos entes queridos também sentem saudades de nós e esperam ansiosos para o reencontro. É verdade, mãe, muito bacana que a mãe escreveu também. Essas saudades são recíprocas, né? Muito correta essa afirmação. Então nós temos saudades das pessoas que foram e as pessoas que foram também sentem saudades de nós. A Jane escreveu aqui: no meu isolamento vivi uma experiência de me levantar metade do meu corpo e ficar sentada. Olhei e vi meu corpo deitado na mesma posição. Fiquei tão assustada que deitei sobre ele e pedi a Deus para não me levar. Então tudo ficou normal. Até hoje isso mexe comigo. Obrigado pelo seu comentário, Jânia. Então, existem alguns relatos onde pessoas comentam que saíram do corpo, né? Ou passaram para um outro estado, um outro estágio. E normalmente nesse estado de experiência de quase morte, normalmente as pessoas relatam que saem do corpo físico, apesar de ficar conectado com o corpo físico de alguma forma, saem do corpo físico e veem tudo o que está acontecendo no ambiente. Tem alguns relatos onde a pessoa foi até o corredor, foi até outros locais e visitou outros locais e viu o que estava acontecendo nesses outros locais. Então, depois voltaram para o corpo físico, né? Então, não precisa ficar preocupada com isso não, Jânia. Então, é importante isso que você fez. Pedir para Deus. Sempre quando alguma coisa nos assustar, colocar Deus no meio. Nesse caso, a oração vai ajudar bastante. Mas não precisa ficar preocupada não, porque nós só vamos no horário certo, no momento certo. Então não vamos antes do que Deus programou para nós. Ok? Regina Esgarbosa Silva escreveu aqui: acredito que as pessoas que cruzam nosso caminho não são em vão, né? Não é em vão. Sinto que meu marido foi para mim algo necessário. Era para ter sido com ele essa caminhada de 34 anos. Exatamente,
Muito boa reflexão aqui, Regina. Então, muitas vezes as pessoas passam conosco um determinado período e as pessoas se vão. Significa que a pessoa cumpriu o que tinha que cumprir aqui na Terra e depois foi para um outro plano, para dar prosseguimento nas atividades da pessoa. Isso aí, muito obrigado, Regina. A Jânia colocou aqui um positivo. Obrigado, Jânia. Bom, então vou contar um relato meu, uma experiência que eu tive. No dia em que meu pai faleceu, eu estava trabalhando e nesse dia eu estava visitando meu pai todos os dias, né, todas as noites depois do trabalho. Então eu tinha visitado numa quinta-feira e na sexta-feira à noite também ia visitar. Então, a sexta-feira eu fiquei ligando lá para o hospital para ver como é que estava, né? Ligando para os meus familiares, para minha mãe, para minha esposa que estavam lá no hospital. Estavam dizendo que estava tudo bem. Eu continuei trabalhando e aquele dia choveu muito. Choveu muito e nessa ida do trabalho até o hospital, peguei um congestionamento gigante em São Paulo, gigantesco. Tinha até árvores caídas que estavam até atrapalhando mais o caminho. Isso fez com que demorasse a minha chegada até o hospital e o horário da visita era até 20 horas. Quando eu cheguei no hospital era 20 horas e alguns minutos, já tinha passado do horário da visita. Aí eu falei que eu ia visitar tal pessoa, né, que era meu pai. E aí a pessoa da recepção ia começar a falar que já tinha passado do horário, mas quando ela consultou o quarto, ela liberou. Eu achei estranho, né? Ela não falou nada e liberou. E assim, eu cheguei lá, fiz a higienização das mãos antes de entrar no quarto, né? Aí cheguei lá no quarto, e assim que eu entrei no quarto, que eu estava com a mochila do trabalho, a minha irmã que estava lá, ela tirou a mochila que estava no meu ombro e falou: corre, segura na mão do pai, né? E quando eu olhei para o meu pai, ele estava numa situação ali que dava para perceber que ele já estava nos últimos momentos da vida dele. E aí assim que a minha irmã tirou a mochila das minhas costas, cheguei lá para o meu pai, segurei na mão dele. Ele deu 3 respiradas, aliás, segurei na mão dele e eu falei para ele: pode ir, pai, eu cheguei. Ele deu 3 respiradas e foi. Então ele estava esperando a minha chegada para poder se despedir de mim. Então esse foi um momento onde eu tive a experiência da perda de um ente querido. E o importante nessas situações é nós sabermos o que nós herdamos nessas situações, o que nós herdamos da pessoa que se foi. Não falando de coisas materiais, porque meu pai partiu para um outro plano, mas o que nós herdamos de experiências, de aprendizados. Porque o meu pai, eu sei que ele foi para um outro plano, mas ele continua muito vivo, não só no outro plano, mas também nas minhas lembranças, nos ensinamentos que ele deixou para mim, nas ações que eu realizo na minha vida em função dos aprendizados que eu tive com ele, na minha forma de falar, na minha forma de pensar, na minha forma de ver as coisas. Então tem muita coisa que ele me ensinou que são as heranças que estão comigo. Então a minha forma de agir hoje tem muito da experiência que ele passou para mim. Então é importante a gente lembrar qual é a experiência que nós estamos vivenciando em função dos aprendizados ou do contato que nós tivemos com os nossos entes queridos. Então é importante nesses momentos nós termos fé, nós termos confiança em Deus. E termos o entendimento também de que Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um motivo. A Sueli Hipólito escreveu aqui, lindo exemplo. Obrigado, Sueli. Então hoje, de vez em quando eu ainda sonho com ele, né? Então eu vejo que ele está bem. Então nas situações de perda de um ente querido, podem surgir lágrimas. Então essas lágrimas, quando elas estão relacionadas com reconhecimento a Deus, pelos benefícios recebidos, e quando essas lágrimas estão associadas a saudades pela esperança de nós podermos um dia nos encontrar, eles vão fazer muito bem. Essas lágrimas vão fazer bem para nós e também para as pessoas, para o caminho das pessoas que estão
partindo, porque ela sabe que estão sendo lembradas com muito carinho. Diferente daquelas lágrimas que estão associadas à revolta, à rebeldia diante daquelas pessoas que foram, porque isso prejudica as pessoas que foram e prejudica também as que ficam. Então, as lágrimas são importantes até que aconteçam, mas que possam levar esse reconhecimento de gratidão a Deus pela oportunidade de nós termos passado alguns momentos de vida com a pessoa que está partindo ou com a pessoa que partiu. Então é importante nós termos essa gratidão com Deus e guardar conosco todos os ensinamentos que nós tivemos com a pessoa que partiu, todas as oportunidades que tivemos de estarmos juntos, todos os momentos felizes que nós passamos juntos. Então é bastante interessante nós lembrarmos isso. Isso vai ajudar a superar o sofrimento, assim como o entendimento de que a vida continua após a morte do corpo físico. E no livro O Profeta, do Khalil Gibran, publicado por Khalil Gibran, tem um capítulo onde perguntam para ele: fala para nós sobre a morte. E Gibran, ele responde assim: vocês desejariam conhecer o segredo da morte, mas como descobri-lo se não o procurarem no âmago da vida? Então, para que a gente possa entender a morte, é importante que nós possamos entender primeiro a vida. Então, para isso, eu trouxe mais um livro. Essa live de hoje está cheia de livros, né? Eu trouxe alguns aqui que estava difícil trazer mais. Mas vamos lá. Esse livro chama-se... O título dele é A Morte Íntima. Aqueles que vão morrer nos ensinam a viver. Então, aqueles que vão morrer nos ensinam a viver. Tem muito a ver com o que Khalil Gibran disse, que se nós queremos saber o segredo da morte, nós precisamos primeiro conhecer o âmago da vida, a parte íntima da vida. Então, no momento que nós conhecemos a vida, nós vamos conhecer os segredos da morte. E nesse livro, A Morte Íntima, a Marie de Renezel, ela trabalhava como voluntária em um hospital e lá ela teve experiência de ter contato com vários pacientes em cuidados paliativos, e com isso ela foi aprendendo, tendo aprendizados das pessoas que estavam indo, dos ensinamentos que as pessoas tinham para passar, não só para ela, mas para as pessoas que ficaram. Então, um livro bastante interessante. E o prefácio desse livro, A Morte Íntima, é feita por François Mitterrand, ex-presidente da França. Bastante interessante. E, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre o assunto, tem esse livro aqui, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, publicado pela doutora Ana Cláudia Quintana Guimarães, que ela também é uma das referências em cuidados paliativos aqui no Brasil, e ela tem várias palestras na internet. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras presencialmente, e ela é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, que ela tem uma empatia, uma compaixão muito grande também com as pessoas. Isso ajuda no entendimento da situação. Então ela também realiza atendimentos em cuidados paliativos, e ela traz essa experiência também nesse livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela tem palestras na internet também com esse mesmo título. Vale a pena assistir. Joseph Fatal Jr. escreveu aqui: gratidão, Hugo, gratidão a você por estar aqui nessa live, muito bacana, muito obrigado, Joseph. E com relação a essa parte de viver e de morrer, que muitos de nós precisamos entender a vida para poder entender os segredos da morte, no filme O Último Samurai, com o Tom Cruise, nós podemos ver, eu já assisti várias vezes esse filme, e recomendo para você, caso você não tenha assistido. Mas infelizmente eu vou ter que contar o final do filme, né? É O Último Samurai, porque ele morre. Então lá no final, o imperador Meiji, ele pergunta pro personagem, o capitão
Algren. Ele é representado pelo Tom Cruise. Então o imperador pergunta para o capitão: como ele morreu? E o capitão responde: eu vou te contar como ele viveu. Então realmente é bastante interessante esse ponto, porque ao invés de nós ficarmos focalizados na forma como a pessoa está morrendo, é importante nós lembrarmos, trazermos na lembrança toda a forma de como a pessoa viveu, todas as oportunidades que nós tivemos de passar momentos juntos. Então a Jânia Souza escreveu: obrigado, Hugo, pela troca de experiência. Muito me ajudou a entender. Deus abençoe. Muito obrigado, Jânia. Edi Barreto escreveu aqui: belo exemplo. Eu também tive uma experiência com uma pessoa que me amava muito. O nosso amor era recíproco. Então ela me esperou por muito tempo. Ela ficou por mais de um mês me esperando, até que eu pude ir vê-la. Nos despedimos. Recordamos muitas coisas lindas que vivenciamos. Depois ela se foi. Nossa, muito obrigado, Edi. Obrigado por compartilhar sua experiência também. E a Regina Esgarbosa Silva escreveu: gratidão, meu querido, momento muito bom. Muito obrigado, Regina. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida, que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. E escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer algum ajuste de rota. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha feito a inscrição, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho da live, até o finalzinho aqui do vídeo. E te vejo na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um conteúdo diferente, espero te ver em todas essas lives. Minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos os participantes. Uma ótima noite abençoada para todos e que Deus conceda um bom descanso e um bom sono tranquilo. Amém. Gratidão a todos. Ótima live de reflexão. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Ótima noite para a mãe também. Muito obrigado pela participação e pelos comentários. Minha mãe bateu palmas aqui e escreveu: super. Sueli Hipólito escreveu: boa noite e gratidão. Gratidão a você também, Sueli. Boa noite. E a Regina Esgarbosa escreveu aqui para minha mãe: abençoada noite, de muita paz e luz. Escreveu também: a todos uma abençoada noite de muita paz e luz. O comentário aqui da Regina Esgarbosa. Obrigado, Regina. Reinaldo da Silva Nascimento escreve aqui: sempre curto e compartilho. Hoje tive a oportunidade de assistir, pois suas postagens fazem bem para nossa alma. Boa noite. Muito obrigado, Reinaldo. Obrigado pelo seu comentário. Eu vejo que você vem compartilhando com frequência os meus vídeos. Muito obrigado também por isso. Muito bacana. A Regina Esgarbosa postou uma flor. Obrigado, Regina. Edi Barreto escreveu: amém, gratidão. Gratidão a você também, Edi Barreto. Muito obrigado. E Regina Esgarbosa também bateu palmas. Muito obrigado também, Regina. Então quero agradecer a todos e a todas pela participação, por me acompanharem aqui na live, por participarem também da live, comentando, fazendo perguntas, que enriquece muito o conteúdo da live. Então muito obrigado a vocês. Todos possam ter uma excelente noite, uma noite tranquila, de descanso, um descanso reparador, um sono tranquilo, sereno, e que eu espero que o conteúdo dessa live possa ter te ajudado também a aliviar o sofrimento de alguma perda de um ente querido. Boa noite.